Sabe, tropa, assim, eu vou ser sincero aqui. Eu acho que é uma pequena hipocrisia das pessoas de falar que, tipo, que o. Sabe, tipo, gostar do Dexter, mas não gostar do Kira, entendeu? E aí eu vim trazer a minha visão aqui, né? Por que que eu acho isso, né? Que é meio que hipocrisia. Mas antes eu quero deixar aqui bem claro. O Kira, ele tava certo, entendeu? E não adianta ninguém vir aqui me contestar, entendeu? Porque eu sei disso, entendeu? Porque é a mesma coisa. No caminho, sabe? Quando você vai fazendo o que é certo, né? No caminho, uma pessoa ou outra, vários inocentes vão acabar morrendo, entendeu? E, enfim, você faz o certo, entendeu? Você acaba com aquela criminalidade, mas ao mesmo tempo você elimina pessoas inocentes. Por quê? Porque esse é o caminho, entendeu? Tipo, não tem jeito. Você vai acabar eliminando pessoas inocentes, porque se você não eliminar elas vão te prender, entendeu? É a mesma coisa o Dexter, entendeu? Bom, deixando isso claro, agora vamos lá. Por que que eu acho que é um pouco hipocrisia as pessoas gostarem de Dexter, né? Eu também gosto de Dexter. Só que eu não sou nem um pouco hipócrita, digamos assim, porque eu gosto do Dexter e do Kira, os dois, entendeu? Porque eu sei que o ideal é o mesmo, entendeu? Então vamos lá pro primeiro ponto. O primeiro ponto do porquê que eu acho que tudo isso é uma hipocrisia, assim, das pessoas gostarem do, do Dexter e não gostarem do Kira, né? É o seguinte, os dois eliminam criminosos, entendeu? E aí os caras. Não faz sentido, por exemplo, os caras ser contra um, entendeu? Tipo, ser contra o cara lá que elimina criminosos e ser a favor do outro cara que elimina criminosos, entendeu? É uma hipocrisia, é uma coisa sem lógica, entendeu? É tipo, sei lá, como é que fala? É, eu nem sei dar um exemplo direito disso, porque é bem confuso, entendeu? É tipo eu gostar, tipo eu gostar de uma coisa, é tipo ter duas coisas que são a mesma coisa, e aí eu gostar de uma coisa e não gostar da outra, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Tipo, pô, entendeu? Os caras começam a gostar do Dexter por causa disso, mas o Kira também fez a mesma coisa, entendeu? Aí vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: se vocês analisar um pouquinho, Dexter e Kira, eles são iguais no sentido assim. Por exemplo, agora o segundo ponto, é muito importante o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: muita gente reclama que tipo, ah, mas o Light, ele elimina pessoas inocentes, etc, etc. Sendo que, tipo, às vezes, né, o Dexter também elimina pessoas inocentes, entendeu? Esse é o ponto mais assim, principal. E o seguinte, aí ninguém gosta do Kira porque, por exemplo, ele elimina inocentes, etc, etc, né? Só que o Dexter, ele e o Kira, eles são iguais numa parte, entendeu? É, o Dexter, ele ia pegar a Maria Largueta e ele ia eliminar, vamos ser sinceros aqui, ele ia eliminar a Maria Largueta porque ela ia acabar pegando o Dexter. Então, ele meio que ia eliminar uma pessoa inocente, entendeu? É isso. E, o, e aí muita gente reclama, tipo, ai, mas eu não gosto de que, tipo, com o que o Kira fez com a Naomi Emissora, lá naquele episódio, etc. Só, entendeu? Só porque ele ia ser pego, não sei o quê. E aí você vai lá, aí o cara vai lá e gosta simplesmente do Dexter, que faz a mesma coisa, entendeu? É impressionante. Os dois, eles, eu tenho certeza, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Se o Dexter tivesse uma situação também de risco, novamente, igual ele tava com a Maria Largueta lá, que ela pegou, que ela ia acabar prendendo ele ia, mano, sabe? Ele ia, ele ia fazer a mesma merda, entendeu? A mesma merda do Kira, entendeu? Os dois, eles fazem.
eles são a mesma coisa, tá ligado? Aí vem os caras e falam assim, ai, mas eu não gosto do Kira porque ele elimina inocentes, não sei o quê. E aí o cara vai lá e gosta do Dexter, que, pô, que ele faria, digamos, a mesma. Fez, né? Ele faria, digamos assim. Ele só não fez porque a Deb foi lá e matou a Largueta. Mas enfim, o Kira, ele se livrava de inocentes, né? Que iriam prendê-lo, que iriam fazer alguma coisa contra ele. E o Dexter ia fazer a mesma coisa, entendeu? Então não tem sentido você falar tipo assim, ai meu Deus do céu, eu eu sou, como é que fala? Eu sou, esqueci. Eu não gosto do Kira porque ele elimina inocente, sendo que, pô, o Dexter ia fazer a mesma coisa, entendeu? Acho que esses dois pontos foram os principais, mas um terceiro ponto que eu acho que é assim, é eu acho que muita gente não gosta, tipo, do Kira, porque, é, tipo, ele usa, né, as pessoas, assim, como objeto descartável, não sei o que, né, e aí, enfim, só que no Dexter tem uma visão mais, romântica de tudo, entendeu? Tipo, como é que fala? Eles não mostram, tipo, ele querendo de fato manipular as pessoas. Mas, no fundo, é a mesma coisa, entendeu? Tipo, porra, o Dexter, ele sente um grande vazio, etc. Mas ele também quer usar as pessoas como... Mas, na verdade, ele usou a Rita, né? Ele usou a Rita pra esconder, entendeu? Ter uma fachada, entendeu? Ter uma fachada de bom homem, não sei o que, mas no fundo ele só tava usando elas, entendeu? Ele só tava usando pra manter uma, uma pose, assim, entendeu? E eu acho interessante, tipo, a galera pega e fala, tipo, mas por exemplo, eu não gosto do Kira porque primeiro, não sei, o primeiro ponto nem fez muito sentido, mas tipo, eu tava só explicando que os dois têm as mesmas coisas. Mas, tipo, aí o cara vem e fala assim: eu não gosto do Kira porque ele eliminou criminosos e não sei o que, blá blá blá, né? Etc, etc. E aí depois. Mas o Dexter também ia eliminar uma pessoa inocente pra se safar, entendeu? Aí depois o cara vem e fala, tipo assim: eu não gosto do Kira porque o Kira ele manipula as pessoas e não sei o que, ele usa todos como objeto e não sei o que. Só que, porra, o Dexter ele faz a mesma coisa, tá ligado? Ele faz a mesma coisa de certa forma. Só que é claro que você não percebe, entendeu? É aquela imagem assim, tipo, eu eu tenho uma família, tenho uma fachada aqui, não sei o que, entendeu? Ele faz a mesma coisa, ele usa, tipo, a família, os amigos, ele usa uma máscara social na sociedade, entendeu? E o Light é a mesma coisa, entendeu? Talvez outras pessoas também não gostem deles, do Kira, porque, lembrei, tem um cara que falou assim, lá, em um vídeo aí que eu nem lembro mais, mas ele falou, tipo assim, que o Kira tinha um ego muito grande e não sei o que, blá blá blá. E eu concordo, sabe? Eu concordo de certa forma. Aí o Dexter não tem esse ego. Talvez ele não tenha mesmo esse ego. Mas, de certa forma, no fundo, todos nós temos uma espécie de ego, entendeu? E o Dexter, por mais que, tipo, não tenha essa coisa de, tipo, eu quero ser a nova lei do mundo, né? Não tem essa coisa. Ele, de certa forma, ele tem uma espécie de ego interno, interior, assim, entendeu? Porque todos temos egos, entendeu? E não temos como fugir. Aí o cara fala assim, mas o do Kira é maior, não sei o quê. Mas você não sabe se assim, como a gente não tem muito acesso ao Dexter, etc, etc, ele é difícil, né? Você falar se o Dexter tem ou não tem ego. Mas, pô, se a gente
fosse pegar o Dexter, entendeu? Tipo, pegar, como é que fala? Tipo, se a gente vesse cada pensamento do Dexter, né? Eu tenho certeza que a gente ia encontrar alguma espécie de ego nível Kira, entendeu? Porque veja bem, um cara que ele não quer ser capturado. O Kira também não queria ser capturado. Um cara que ele eliminaria inocentes enfim, se safar. É a mesma coisa do Kira. Um cara que queria incriminar. Vocês têm uma ideia? O cara queria incriminar outras pessoas pra se safar. Mesma coisa do Kira, entendeu? E é isso, entendeu? Um cara que tipo, pô, embora o Dexter nunca fale, tipo assim, ah, eu sou a justiça, não sei o quê, ele faz o papel de justiceiro, entendeu? Ele faz o papel de justiceiro e. E tipo, mano, se você for olhar bem, um cara assim, entendeu? Que não quer ser pego. Ó, primeiro sinal de ego. Um cara que, ó, já lembrei até de um sinal que o Dexter ele tem um ego assim, tipo igual o Kira, entendeu? O Kira, ele não quer. Agora é o que eu lembrei, cara. Foi bom ter lembrado disso. O Kira, ele não quer ser pego. O Dexter também não. O Kira, ele eliminou inocentes pra se salvar. O Dexter também faria isso com a Maria Largueta. E, enfim, vários outros. E agora eu lembrei de uma coisa, cara. O Dexter, mano. O Dexter, ele tem ego sim. Por quê? Porque o Kira, se você parar pra pensar, o Kira, ele de certa forma, ele... Ó, o Kira... o Kira, apesar de todo aquele ego dele, ele ainda tinha alguns aliados, entre aspas, entendeu? Mas eu acho que ele queria ser o único Kira ali, entre aspas, né? O Dexter tem um ego sim, porque eu lembro muito bem que teve uma temporada em que o Dexter pegou e simplesmente eliminou um cara que tava copiando os métodos do Dexter, dele próprio, entendeu? Ou seja, primeiro sinal de ego. Ó, primeiro sinal de ego. A pessoa não quer ser pega. Segundo sinal, a pessoa, ela não aceita, tipo... Ela não aceita, por exemplo, outras pessoas como ela. Terceiro sinal. Não, terceiro sinal deixa quieto. Terceiro sinal, acho que é a mesma coisa do segundo. Mas enfim, o Dexter, ele também tem um certo ego, entendeu? Porque, pô, pensa bem. E além disso, só pra vocês pararem pra pensar, os dois, eles são meio... Ah, hipócritas não é bem a palavra, mas o Dexter em si é um pouco hipócrita, entendeu? Porque ele pega o Miguel Prado, vai lá e elimina o cara porque, nossa, ele ia eliminar o inocente pra depois fazer a mesma coisa, entendeu? Aí, bem, aí por isso que eu falo que não tem sentido você gostar de um personagem e não gostar de outro, entendeu? Porque ambos, eles são, como é que fala? Ambos eles eliminariam, né? Perdão. Um eliminaria inocente e o outro já eliminou, né? Pra não ser pego, tá? Ambos, né? Eles, como é que fala? Eles não aceitam, tipo... Ambos não. Acho que essa parte é mais do Dexter, assim, né? Que tem um pouquinho mais de ego. Mas, assim... Eles não querem, tipo... Entre aspas... Ser, como é que fala? Ah, esqueci a palavra. Eles não querem ser... Ah, fugi da mente. Enfim, eles não querem... Eles não querem ser pego e eles não querem que as outras pessoas copiem eles, entendeu? Então eu acho assim, é uma puta hipocrisia, tipo, o cara fala tipo assim, ah, eu gosto de Dexter porque o Dexter não elimina inocentes. Aí vai lá, ó, mostra a cena do Dexter indo lá, perdão. Aí o cara fala assim, ah, eu gosto de Dexter porque ele não elimina inocentes e o Kira elimina. Aí mostra lá, o Dexter indo lá querendo eliminar a Maria Largueta, que era inocente só pra se safar.
Aí o cara fala assim: Ah, mas eu não gosto como é que chama? Nossa, esqueci o nome. Ah, mas eu não gosto do Kira porque o Kira ele usa uma máscara social e não sei o que. O Kira ele manipula todo mundo, ele usa todos como objetos, não sei o que. E aí mostra lá o Dexter usando as pessoas ali, a Rita, etc., como objeto de fachada social, entendeu? Aí o terceiro ponto. Aí o cara vem e fala assim: Ah, mas o Kira, ele tem um ego do caramba, ego de Deus e não sei o que, blá blá blá. Aí mostra o Dexter, o Dexter tendo esse ego de tipo, esse ego interno assim dele de não querer que outras pessoas sejam como ele, entendeu? E outro ego que ele também tem, não aceita, como é que fala? Nossa, tem uma palavra. Ele não aceita justiceiro, né? Justiceiros Oh, Jesus Cristo. Ele não aceita justiceiros como ele, entendeu? Aí o cara fala assim: Ah, mas eu gosto do Dexter porque, sei lá, Porque o Dexter, ele. Ele é mais bonzinho e não sei o que. Gente, o Dexter, mano. O Dexter e o Kira são a mesma coisa, entendeu? Vocês têm que enfiar isso na cabeça de vocês. Por mais. A série. A série Dexter, o que que elas fazem com vocês? Elas fazem. Ó, eu aposto. Cara, eu aposto que não existiria nem time L se Death Note fosse como o Dexter, entendeu? O time L ia ser tipo aquele time de. Aquela minoria, entendeu? O time L seria tão insignificante que, porra, seria irrelevante, entendeu? Se Death Note fosse a mesma coisa da série Dexter. O que que acontece na série Dexter? Os caras pegam e romantizam o Dexter, entendeu? Eles romantizam demais, tipo, ah, eu sou um cara, será o que, bonzinho, não sei o que, blá blá blá. E no Death Note, parece que tipo, eles não fazem tanto isso, entendeu? Mas essa é a verdade. Na série Dexter, eles meio que te manipulam pra você falar, tipo, ai, olha, eu prefiro Dexter e odeio Kira, pronto. Mas ó, eu aposto assim, se Dexter fosse feito como, oh, perdão, se Death Note fosse feito como Dexter, então todo mundo ia ser time Kira, porque ninguém ia querer ser mais time L, entendeu? Porque assim, o que que acontece na série? Eles romantizam, eles falam tipo assim, ai, serial killer é bonzinho, não sei o que. Em Death Note parece que o cara é mau porque ele elimina pessoas inocentes e ao mesmo tempo criminosas e não sei o que. Sendo que Dexter faz a mesma coisa. Então assim, numa série, eles vão romantizar, tá ligado? Eles vão romantizar, vão falar tipo assim, ah, esse cara aqui é diferente, blá 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 blá, porque ele é bonzinho, entendeu? Aí tem gente que vai falar assim, ah, eu prefiro o Dexter porque ele é bonzinho. Dexter não é bonzinho. O Dexter, ele é um serial killer. Vou falar bem claro. Ele é um serial killer que tipo, que ele usa as pessoas como fachada, entendeu? Ele usa as pessoas como fachada social, igual o Trent usava. Ele manipula as coisas, entendeu? Ele manipula as provas, igual o Kira fazia. Ele faz um monte de coisa. As mesmas coisas, cara. Pega Death Note inteiro, pega Dexter inteiro, que você vai ver muitas semelhanças. Por exemplo, o Kira ele usa aquela fachada, ó como os dois são iguais. O Kira usa a fachada social de aluno brilhante, inteligente, que tem uma família perfeita, né? Ele usa essa fachada social aí pra enganar todo mundo. E o Dexter, ele usa a fachada de tipo nerd de laboratório, como é que fala? Tem uma palavra. Ele usa a palavra, ele usa a família dele como nerd. Perdão, como nerd não. Ele usa a família dele como fachada social pra você pensar que ele é uma pessoa comum, entendeu? Enfim, no final,
Eu só acho hipocrisia isso, entendeu? Hipocrisia por isso. Porque, tipo, não faz sentido o cara falar, tipo assim, ó, ah, eu não gosto do Kira, porque o Kira, ele elimina inocentes, e aí mostra o Dexter fazendo, querendo eliminar a Maria Largueta. Ah, aí o cara vai lá e fala, ah, eu não gosto de Dexter porque... Perdão, eu não gosto do Kira porque o Kira, ele tem um ego muito inflado, não sei o que. Aí mostra o Dexter, ele querendo, né, de certa forma, que ele seja o único justiceiro e não sei o que, entendeu? Como se ele fosse especial. Aí depois os caras vêm e falam, ai, eu não quero... Perdão, eu não gosto do Kira porque o Kira tem uma fachada social. Aí mostra o Dexter tendo uma fachada social também, entendeu? Na verdade não é nem fachada social, os caras falam tipo assim, ah, o Kira manipula e não sei o que, e aí mostra o que? Exatamente, o Dexter usando uma fachada social, usando as pessoas como objeto pra parecer tudo normal, entendeu? Pra parecer normal, mesma coisa que o Kira usava. Então, eu acho que é uma grande hipocrisia, assim, porque é a mesma coisa de eu pegar e falar que, tipo, vamos supor que tem, vamos supor que tem, sei lá, um doce, qualquer coisa, entendeu? É a mesma coisa de eu pegar dois brigadeiros, entendeu? Que é literalmente a mesma essência, mesmo tudo. Aí eu como um, aí falo assim, ah, gostei desse. Aí eu como outro e falo, ah, não gostei desse. Sendo que tudo, absolutamente tudo é igual, entendeu? É isso. Tamo junto, tropa.